Vai lá, Cássio. Boa, o SOC, ele acaba sendo é um departamento separado na prática, mas ele é uma ferramenta de resposta a incidentes, independente. Vocês usam o SOC? Como é isso? Cara, pergunta fantástica. É a briga que eu sempre tenho com muito cliente, né? Eu entendo aqui a realidade de muitas das empresas, dizendo que não dá para contratar pessoas dedicadas para cada uma das posições, né? Para SOC e para resposta a incidente. Mas em um mundo perfeito, time de SOC e time de resposta a incidente são times diferentes. As posições, as pessoas não podem fazer a mesma função aí nas duas casinhas. Por quê? SOC, Security Operations Center, né? É o time que monitora a operação de segurança, monitora o que está acontecendo, né? CSERT, time de resposta a incidente, é o que responde à anomalia que foi detectada pelo SOC, tá? Ou seja, se eu coloco a mesma pessoa para fazer monitoramento para responder, eu crio um gap, eu crio uma vulnerabilidade, eu crio uma brecha que pode ser explorada pelo meu atacante, né? Eu, analista de SOC, opa, detectei aqui no meu CIEM um roubo de credencial. Vou partir para ação, vou responder o incidente, né? Tô lá no meu AD, zerando senha, tô tomando as devidas precauções. Quem que ficou olhando para a tela do CIEM, né? Quem que ficou fazendo monitoramento? Aí você cria uma brecha, né? Ou seja, se você é o proativo, né, e quer fazer tudo, no final das contas você não vai fazer nada, vai criar uma fraqueza para a organização, né? Como dizia uma professora nossa da pós, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Maravilhosa referência. Rúbia Ferrão, que gravou com a gente aqui no podcast. É sensacional. Aí, ó. Show. Ela que dizia essa célebre frase, né? Isso também se aplica aqui para a nossa divisão de SOC e de CSERT. Ou seja, por mais que eu seja proativo como pessoa, como empregado, eu também tenho que saber quais são os meus limites, né? Eu tenho que largar o osso, eu tenho que saber o momento de falar, pô, eu vou até aqui, né, de acordo com o meu procedimento, de acordo com a minha política, e o resto é com o time de resposta a incidente, né? Mesma coisa o time de resposta a incidente, né? Cara, você não tem que olhar para monitoramento, você tem que receber o input do SOC e tratar aquilo, né? Boa. O monitoramento é uma ferramenta, né? Ele é um cara que ele vai auxiliar ali. Você tendo tudo definido, você sabe exatamente quais são os seus riscos, você sabe o que seria um incidente, você consegue traquear e monitorar isso, né? Você consegue automatizar. E daí você não precisa, como profissional de resposta a incidente, você não precisa se preocupar diretamente com isso, né? Até porque você tem ferramentas e uma outra equipe se preocupando com isso. Para ficar mais claro pra galera, acho que o SOC seria o painel do carro, e aí o resposta a incidente é o mecânico, é o eletricista, né? São os especializados ali. O painel tá só te informando, cara, tem um problema aqui. Você pode até fazer uma primeira resposta, apitou a luz aqui da gasolina, opa, então eu mesmo paro, ponho o combustível. Pô, apitou a luz da injeção eletrônica, cara, leva lá pro especialista, para o carro, pode ser um negócio mais sério, né? Show. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pro Jeff, porque assim, a gente sabe que a gente tem muita gente aí querendo entrar na área de segurança, até porque o mercado tá em crescimento e tudo mais. Só que o pessoal não se atenta aos conhecimentos que ele precisa ter para poder fazer uma boa atuação na área, seja security, seja resposta a incidente, seja como SOC, seja como desenvolvedor. Queria saber o que a pessoa tem que ter de conhecimento mínimo para começar a entrar na área. Não é nem para ser um cara pica, só para o cara começar a entender ali, não entrar de mãos vazias e fazer uma cagada maior, abrir alguma brecha maior ali dentro da área de respostas, né? Show, ótima pergunta também. Mas, Marcão, vamos deixar essa pergunta aqui para depois, só para eu concluir a estrutura do plano de resposta a incidente, só para a gente não deixar a pergunta quicando, tá? Então, nós comentávamos ali da organização do CSERT, né? Que precisa ser documentado no plano de responsabilidade. Falamos aqui indiretamente nessa explicação de SOC e CIEM, de funções e responsabilidades. O que mais que a gente precisa ter no plano de resposta a incidente? Para que todos estejam aware, né? Todos estejam informados do que existe. Notificação. Quem que eu notifico no momento de um incidente? Meu CEO? Meu CIO? Meu gerente? Meu diretor? É um grande de um desastre aqui. Tenho serviços críticos que servem uma nação, né? Impactados. Preciso comunicar para a mídia também.
etapa de notificação precisa indicar para a gente quem notifica, quem comunica e como comunica, né? Outros pontos aqui, né? Precisamos identificar o que a gente precisa ali de elementos, né? De processo, o que eu preciso de ferramenta para responder um incidente. Preciso só de ferramenta técnica, né? Preciso de uma ferramenta para fazer a aquisição forense, para fazer o processamento forense, né? Também precisa estar ali no nosso planinho de resposta a incidente. E outras particularidades aí que normalmente aí vai muito de organização para organização. Todos esses pontos principais que eu comentei, né, formam meio que uma estrutura generalista do plano, né? Mas no final das contas não tem muito bem uma receita de bolo. Cada organização sabe onde aperta mais, sabe onde tem a sua dor e sabe qual que é a capacidade do seu time e da sua equipe em atender, né? Não adianta eu pegar aqui o melhor livro de resposta a incidentes, né? Que tem a melhor estrutura de plano de resposta e replicar aquilo em uma organização que tem uma pessoa, né? Não vai fazer sentido, não vai fazer efeito, né? Então, no final das contas, o grande geralmente recado funciona aqui como frameworks, né? Exato. A gente tem alguns pega aquele exemplos modelo. Aí a gente tem os exemplos aí do NIST, né? Tem exemplo aí da ISO, se não me engano, aqui é a ISO 27035, né? Que fala do gerenciamento de plano de resposta a incidente, entre outros. Mas o grande recado aqui, no final das contas, não tem receita de bolo, né? Tem melhores práticas, tem recomendações, tem o caminho das pedras, mas a sua organização é que vai definir o que melhor atende. Top. Vocês estão falando, eu tô fazendo um primeiro socorros aqui, tá acontecendo no meu braço aqui agora há pouco. Só que já vê no YouTube, hein, galera? O detalhe, cara, esse ponto do resposta a incidente de uma maneira geral, eu acho que, e a gente tem abordado isso aqui no SDL como um todo, né? Tem o estado da arte e você tem o lightweight, né? Cara, tenha de alguma forma, como o Jefferson falou, pegar o melhor livro lá, aplicar, você precisa de um time X6, 8 pessoas ali pra fazer uma parada e tal, e às vezes você não vai conseguir fazer isso. Mas, cara, tem um plano, como ele falou, tem um checklist das aplicações onde estão algumas coisas, você sabe disso, e como é que você responde quando acontecer algum problema, por onde vem o problema, quem você comunica, por exemplo. Tem um checklist básico ali, porque você vai garantir que você tá, de uma certa maneira, preparado para responder alguma coisa, e não, como diz o ditado popular, né, ser pego de calça curta, né, a verdade é isso que acontece. Então, tenha um plano de resposta a incidentes, por mínimo que seja, por mais perfeito que seja, né, se você conseguir, ótimo, mas tenha um plano de resposta a incidentes. Igual a gente falou aqui ao longo da série como um todo no SDL, tem a SAST, tem a SCA, puta, não tenho dinheiro para, não tenho budget para uma ferramenta Enterprise, cara, Open Source, puta, não tem um departamento só para AppSec, cara, tem um desenvolvedor, tem um tech lead que faz isso, você já tem o cara que desenvolve, cara, começa a educar essa galera para fazer isso. Porque perfeito, né? Porque a gente tá falando aqui de segurança de uma maneira geral. Obviamente o perfeito é o melhor cenário, mas a gente nunca vai conseguir atingir isso. É muito complicado, depende de N fatores. Então, assim, feito é melhor que perfeito, exatamente. Tenha o mínimo, vai evoluindo a maturidade, vai colocando aos poucos, para que você esteja o mínimo... Não, literalmente, quando você sofreu um incidente, um ataque, você ter riscos, né, impacto menos impactante, se é que dá pra falar dessa forma, na sua organização, na sua empresa como um todo.